Vetor gradiente. O vetor gradiente de uma função com várias variáveis é um vetor onde cada componente é uma derivada parcial. Okay? A notação para vetor gradiente é esse delta, né, invertido, com um sinalzinho assim, de vetor. Então, por exemplo, se a minha função tem duas variáveis, como eu calculo o vetor gradiente dessa função? É simplesmente você calcular as derivadas parciais e montar o vetor. A primeira componente é a derivada parcial com relação à primeira variável, o segundo componente é a derivada parcial com relação à segunda variável. Tá? Se por acaso a função for uma função com três variáveis, por exemplo, x, y e z. Sabemos que ela admite três derivadas parciais. Logo, o vetor gradiente dessa função vai ser um vetor com três componentes, onde cada uma dessas componentes é uma derivada parcial com relação a x, y e z. Se a minha função tem n variáveis, vou chamar aqui de x1, x2, xn. O vetor gradiente dessa função é um vetor com n componentes. Uma, duas, n componentes. Quem são essas componentes? Justamente as derivadas parciais com relação à primeira variável, derivada parcial com relação à segunda variável, derivada parcial com relação à última variável lá, o xn. Então é bem simples. Tá? A novidade é só a estrutura. Você já sabe calcular derivadas parciais e você vai calcular derivadas parciais e montar o vetor gradiente. Vamos ver um exemplo. Aqui temos uma função com duas variáveis. Sabemos que ela admite duas derivadas parciais. Então o vetor gradiente aqui, deixa eu botar aqui a setinha, é um vetor onde as derivadas parciais compõem aqui a sua estrutura. Eu vou derivar com relação a x, vai ser a primeira expressão, derivada de seno, cosseno, mais derivada de e elevado a qualquer coisa, é e elevado a qualquer coisa, regra da cadeia, vezes a derivada dessa qualquer coisa com relação a x, então é vezes y. Então já temos a primeira componente. A segunda componente é a derivada com relação a y. A primeira parcela aqui não tem y, trato como constante, derivada é zero. E a derivada da segunda parcela, de novo, derivada de e elevado a qualquer coisa é e elevado a qualquer coisa. Aplicando a regra da cadeia, multiplico pela derivada da função que está dentro. Só que agora eu vou derivar isso aqui com relação a y. E o resultado é x. Então aqui temos a estrutura, né, de um vetor gradiente genérico. Se a pergunta for qual é o vetor gradiente em um ponto, olha aqui, qual é o vetor gradiente no ponto 0, 1, por exemplo? Ora, se você já tem um vetor gradiente genérico, é só substituir. X vale 0 e y vale 1. Tá? Então, quando x vale 0, aqui temos cosseno de 0 é 1. E aqui temos e elevado a 0, que também é 1, vezes 1. Então temos 1 mais 1 na primeira componente. A segunda componente, o x vale 0. Então aqui e elevado a 0 é 1, mas multiplica por 0 dá 0. Então o resultado aqui é o vetor 2, 0. Tá? Então a estrutura é bem simples. Pega as derivadas parciais e elas compõem cada componente do vetor gradiente. Se for um gradiente específico, é só você substituir o ponto em questão. E temos esse vetor. Agora, o que representa esse vetor? Nós sabemos que um vetor, né, ele tem direção, ele tem sentido, ele tem tamanho. Então, cada característica dessa tem uma aplicação. Então, o que eu já posso adiantar, por exemplo, é que o vetor gradiente, nesse ponto aqui, ele aponta para maior taxa de crescimento. Tá? Ou também posso falar que ele é sempre perpendicular a uma curva de nível.
Nós sabemos que o gráfico de uma função com duas variáveis é uma superfície, tá? Vamos supor aqui que seja uma superfície como essa. Existe uma curva de nível associada àquele ponto ali, ao ponto 0,1. Então, o ponto 0,1 ele está lá no gráfico. O vetor gradiente ele é perpendicular a essa curva de nível. Essa é a característica dele, ele aponta para fora. Tá? Então, aqui temos o vetor gradiente da função f no ponto 2, 0. Não, no ponto 2, 0 não, no ponto 1, 0. No ponto 0, 1. O ponto em questão é o ponto 0, 1. Tá? O ponto 0, 1 está lá embaixo. Esse aqui é o ponto lá no domínio 0, 1. Okay? Então, o vetor gradiente ele é sempre perpendicular à curva de nível. Se for uma função com 3 variáveis, o vetor gradiente encontrado ele vai ser ortogonal à superfície de nível, e assim por diante. Com isso, você percebe que a partir desse ponto aqui, nesse ponto em particular, nós temos várias retas tangentes. Ora, como ele é perpendicular à curva de nível, ele aponta para aquela reta, a direção e sentido do vetor gradiente. Se eu pegar exatamente a reta que tem a mesma direção e sentido do vetor gradiente, é a reta com maior inclinação. Tá? Então fica aí uma dica, mas depois a gente vai ver isso com mais calma, só para ilustrar um pouquinho. A princípio, vamos atentar a essa característica. O vetor gradiente ele é sempre perpendicular a qualquer curva de nível. No caso aqui, se eu estou num gradiente específico, nós temos um vetor perpendicular a essa curva aqui de nível associado ao ponto 0, 1. Okay? Vou marcar uns exercícios sobre esse tópico lá no nosso texto base. Façam os exercícios e podem tirar as dúvidas, né, ou no grupo ou no nosso próximo encontro. Em sequência, nós já podemos falar de derivadas direcionais, tá? De maneira bem direta, bem objetiva. Bom, nós já calculamos e já sabemos interpretar duas derivadas direcionais. Então vamos supor o caso aqui de função com duas variáveis. Você sabe que o gráfico de uma função com duas variáveis é uma superfície. Então aqui estou no sistema tridimensional, x, y, z. Vou colocar o gráfico de uma superfície qualquer. Tá? Então vou colocar aqui um paraquedinho. Nesse ponto aqui, nesse ponto em questão, ponto P, passam infinitas retas tangentes. Existem infinitas retas que se confundem com o gráfico da superfície nesse ponto. Nós já vimos que todas essas retas estão no mesmo plano, que é o plano tangente. Mas aqui eu tenho infinitas retas tangentes que passam nesse ponto P aqui. Cada reta dessa corta o plano XY com uma inclinação diferente. Cada reta dessa tem uma inclinação diferente. Tá? A reta que tem maior inclinação é aquela reta que tem a mesma direção e sentido do vetor gradiente. Tá? Bom, estando nesse ponto, se eu pegar a reta que varia só na direção de x, eu consigo calcular a inclinação dela, calculando a derivada parcial com relação a x. Estando nesse ponto, se eu pegar a reta que só varia na direção de y, vamos supor que essa aqui é a reta que só varia na direção de x. Eu sei calcular a inclinação dela, é a derivada parcial com relação a x no ponto. Vamos supor que essa reta aqui é a reta que só varia na direção de y. Eu sei calcular a inclinação dessa reta. É só calcular a derivada parcial com relação a y. Então, de certa forma, eu já sei calcular duas derivadas direcionais. Uma na direção de x, o izinho aqui, e outra na direção de y, o jzinho ali. A ideia agora é a gente saber generalizar isso. Eu quero calcular agora a inclinação de qualquer reta, dado uma direção qualquer v. Então, como calcular a inclinação de qualquer reta aqui? Qualquer reta tangente.
como calcular a derivada em qualquer direção. Daí o nome derivada direcional. Tá? Então existe a definição original de derivada direcional, que é dada por limites, né? Está lá no nosso texto base, mas eu vou ser bem direto aqui, eu já vou direto para o teorema, que é uma maneira mais prática de resolver a derivada direcional. Então, quando eu quero calcular a derivada de uma função qualquer no ponto P, tomando a direção e sentido de um vetor de interesse, eu tenho uma derivada direcional. É dado pelo produto escalar entre dois vetores. O vetor gradiente, mas não é o gradiente genérico, é o vetor gradiente específico no ponto, vezes o vetor V de interesse. Tá? Então eu quero aqui o vetor V, na verdade, o versor do vetor V. O que é o versor? É o vetor que tem a mesma direção e sentido do vetor V, só que ele tem tamanho unitário. Então não me interessa o tamanho dele, o que me interessa é a direção e o sentido. Então o versor do vetor V nada mais é do que o vetor V dividido pelo tamanho dele, pela magnitude dele, né, pela norma dele. Tá? Quem tiver com dúvidas de trabalhar com vetores, produto escalar, por exemplo, dá uma olhadinha lá no vídeo sobre vetores. Eu explico de maneira bem simples as operações elementares. Então tá aqui, ó. Se você calcular o produto escalar entre dois vetores, você tem um escalar. Então é dessa maneira que a gente calcula a taxa de variação em qualquer direção. Né? Dessa maneira que eu calculo a derivada de qualquer direção. Nessa interpretação gráfica, eu calculo a inclinação da reta tangente em qualquer direção. Tá? Então o vetor gradiente, você sabe calcular, acabamos de ver no início do vídeo. Você calcula as derivadas direcionais, as derivadas parciais, aliás, e monta o vetor gradiente. Só atenção que aqui não é o gradiente genérico, é o gradiente específico. E o vetor V é dado pelo contexto. Então você pega o vetor V, divide pela norma, você tem o versor dele. E por fim você multiplica esses dois vetores. Lembrando que o pontinho aqui é o produto escalar. Deixa eu destacar então que é dessa maneira, utilizando esse teorema aqui, que a gente calcula derivadas direcionais. Vejamos um exemplo. Olha só, determine a derivada direcional da função f. Aqui eu tenho uma função f no ponto 2, menos 1, na direção e sentido do vetor 2, 5. Ora, já vou usar o teorema. Calcular a derivada de f no ponto P. Tá? Aqui é o ponto P. Na direção e sentido do vetor V. Ótimo. Vou calcular o gradiente da função f. Não vou parar no geral, vou pegar o gradiente específico do ponto P e vou calcular o produto escalar com o versor do vetor V, que nada mais é do que o vetor V dividido pela sua norma. Então eu posso fazer tudo isso aqui à parte. Ó. Quem é o gradiente da função f? É um vetor onde cada componente é uma derivada parcial. Você sabe calcular derivadas parciais. Quem tiver com alguma dúvida, dá uma olhadinha lá no vídeo sobre derivadas parciais, que também explico de maneira bem simples e direta. Vou derivar f com relação a x. Olha aqui. Dá 2x. Y ao cubo é uma constante. Menos 4y é uma constante. A derivada é zero. Então aqui está a derivada de f com relação a x. Vou derivar f com relação a y. A derivada da primeira parcela é 3x ao quadrado, y ao quadrado. A derivada da segunda parcela é 4. Então aqui nós temos o gradiente genérico, tá? Mas eu quero o gradiente específico. Ora, o gradiente no ponto, o ponto tem coordenadas 2, menos 1. Se você tem o gradiente genérico, é só substituir. Quanto que vale a primeira componente quando o x vale 2 e o y vale menos 1?
2 vezes 2, 4. Menos 1 ao cubo é menos 1. Então aqui ficamos com menos 4. Ok? E a segunda componente? O y vale menos 1, aqui é 1. O x vale 2, aqui é 4 vezes 3, 12. 12 menos 4, 8. Ok? Então, esse é o vetor gradiente no ponto. É esse que nós vamos usar aqui. Ó. O gradiente no ponto é o vetor dos 4, 8. Produto escalar com vetor V, que tem componente, eu já sei, no enunciado. 2, 5. E o tamanho do vetor, você também sabe calcular. Primeira componente ao quadrado, mais segunda componente ao quadrado. Para você resolver o produto escalar, basta você multiplicar a primeira componente vezes a primeira, no caso aqui, menos 8, mais a segunda componente vezes a segunda. 8 vezes 5, 40. Dividido por raiz de 29. Então aqui nós temos menos 8 mais 40, 32, dividido por raiz de 29. Pode racionalizar ou não, deixa aqui. O importante é que nós já temos um escalar. Então, o que representa esse 32 sobre raiz de 29? É a derivada direcional da função f no ponto P, na direção e sentido do vetor v. Se eu pensar lá no gráfico, existe uma reta que tem a mesma direção que o vetor v. A inclinação dessa reta é dada por 32 sobre raiz de 29. A inclinação da reta na direção de x é menos 4. Aqui é a derivada parcial. E a inclinação da reta na direção de y, nesse ponto, é 8. Então aqui nós temos já 4 derivadas, né, direcionais. A derivada direcional na direção de x vale menos 4, na direção de y vale 8, na direção do vetor v, qual, nesse caso aqui tomado, né, de interesse, é 32 sobre raiz de 9. Para cada direção que você tomar, você vai ter uma taxa de variação diferente, uma inclinação diferente. Tá? Então existe essa interpretação, né, de inclinação da reta ou essa interpretação genérica sobre taxa de variação. Uma vez que você está no ponto P, naquele ponto lá de interesse, se você manter o y constante e mexer só no x, para cada uma unidade que você aumentar no x, o que vai acontecer com a função, com a imagem da função? Ela vai diminuir 4 unidades. Partindo do ponto P, se você manter o x constante e alterar só o y, para cada uma unidade que você aumentar no y, a imagem da função vai aumentar 8. Aí essa é a interpretação sobre taxa de variação. Se você está no ponto P e tomar a direção e sentido do vetor v, para cada uma unidade que você aumentar nessa direção, você vai ter um incremento na imagem da função de 32 sobre raiz de 29. Tá? Então está aqui as duas interpretações imediatas de derivada direcional. Uma interpretação no contexto gráfico, que é de inclinação, isso aqui são inclinações das retas tangentes, ou uma interpretação genérica, que serve para funções com 2, 3 ou mais variáveis, que é a ideia de taxa de variação. Tá bom? O que vem depois disso é o seguinte, se cada direção que eu tomo tem uma taxa de variação diferente, por exemplo, na direção de x é menos 4, na direção de y é 8, na direção de v é 32 sobre raiz de 29. Mas eu poderia pegar qualquer outra direção, de qualquer outro vetor. Então, para cada vetor que eu tome, eu tenho uma taxa de variação diferente. Aí vem a pergunta, qual é a direção e sentido que eu devo tomar para encontrar a maior taxa de variação? Então, a maior taxa de variação é dada pela direção e sentido do vetor gradiente. Tá? Então, se você pegar um vetor v que tem a mesma direção e sentido que esse vetor gradiente aqui, por exemplo, menos 4, 8, ou qualquer múltiplo positivo dele, menos 2, 4, se você tomar o vetor v, um vetor que tem a mesma direção e sentido desse vetor aqui, você vai ter a maior taxa de variação. Tá? Vamos fazer isso? Só para a gente ver quanto que vale essa maior taxa de variação. Deixa eu copiar aqui o enunciado, para a gente aproveitar na outra tela. Vou copiar tudo. E apago aqui o que me interessa.
Aqui eu tenho o mesmo exemplo, tá? Mas eu quero calcular agora a taxa máxima. Ora, a taxa máxima da função é se eu trocar o vetor v do enunciado e tomar um vetor que tenha a mesma direção e sentido que o vetor gradiente. Por exemplo, aqui o próprio vetor menos 4, 8. Então imagina. Deixa eu apagar aqui. Tirar essas... Só para limpar o visual. Então imagine que eu pegar o vetor v. Não vou usar esse vetor v. O vetor v que eu vou usar é um vetor que tem a mesma direção e sentido que o vetor gradiente. Por exemplo, 4i, 8j. Ou qualquer múltiplo dele. Tá? Poderia ser dividir por 2, por exemplo, ou por 4. Eu vou fazer isso. Vou dividir por 4, de propósito. Eu dividir por 4 aqui. Por exemplo, dividido por 4 vai ficar menos 1. 8 dividido por 4, 2j. O vetor menos 1 em x e 2 em y é um vetor que tem a mesma direção e sentido que o vetor gradiente. Se você for calcular a derivada direcional nesse vetor, você vai ter o gradiente no ponto, já calculamos, menos 4, 8. Esse novo vetor tem por componente menos 1 e 2. E o tamanho dele também é diferente. Primeira componente ao quadrado, segunda componente ao quadrado. Tá? Com isso nós temos primeira componente vezes a primeira é 4, segunda vezes a segunda, 16, dividido por raiz de 5. Ok? Então aqui nós temos 20 sobre raiz de 5. Posso deixar assim ou posso racionalizar. Se você racionalizar, você vai ter 20 raiz de 5 sobre 5. No final das contas, teremos 4 raiz de 5. Então, 4 raiz de 5 é uma taxa de variação. Aliás, é a maior taxa de variação possível nesse contexto, dessa função aqui, nesse ponto. E ela ocorre em qual direção e sentido? Ocorre na direção e sentido do vetor gradiente. Então, se você puder escolher a direção e sentido, você quer escolher a direção que aponta para a maior taxa de variação, a direção e sentido que aponta para a maior taxa de variação, a resposta está na onde? No vetor gradiente. Tá? O vetor gradiente te dá a direção e sentido que aponta para a maior taxa de variação. E qual é a maior taxa de variação? Você pode repetir a conta de interesse, usando o vetor, né, de interesse, que tem a mesma direção e sentido que o vetor gradiente, você pode já ir direto no resultado, que a taxa de variação é sempre o tamanho do vetor gradiente. Você calcular aqui, ó, o tamanho do vetor gradiente, você tem raiz quadrada, primeira componente ao quadrado, segunda componente ao quadrado, 16 mais 64 dá 80. Com 80 você pode fatorar. Por exemplo, 20 vezes 20 vezes 4, ou posso fatorar em 16 vezes 5. Vou botar mais espaço aqui. Só para eu escrever aqui com o mesmo formato. O 80 é o 16 vezes 5. O 16 tem raiz quadrada inteira, então dá 4 raiz de 5. Então, em se tratando de taxa máxima, direção e sentido que ocorre a taxa máxima, todas as respostas estão em torno do vetor gradiente. Então, qual é a direção e sentido que aponta para a taxa máxima? A direção e sentido do vetor gradiente. E qual é a taxa máxima? É sempre o tamanho do vetor gradiente. Ok? Então, façam os exercícios que eu marquei lá na sala virtual. Qualquer dúvida, podem postar no grupo ou anotem aí para a gente tirar no próximo encontro. Tá bom, gente? Até a próxima.